Aleluia. Você pode ficar em pé um instante? Aleluia. Você pode fechar os seus olhos. Se renda ao Senhor. Pai, nós te damos graças. Te damos graças, Pai, pela tua palavra. Te damos graças pelo teu Espírito. A tua unção está nos dias. Obrigado pela compreensão da palavra, chegando aos nossos corações e entendimentos. Obrigado por essa oportunidade de falarmos da tua palavra, de estudarmos a tua palavra, conhecermos mais de ti, conhecermos mais do Senhor. Nós te adoramos, nós te exaltamos. Bendizemos ao teu santo nome. Tu és maravilhoso, tu és maravilhoso. Digno de ser adorado, digno de ser exaltado, digno de todo louvor e adoração. Doce Espírito de Deus, fique à vontade neste lugar. Fique à vontade aqui, nós queremos mais de ti. Nós queremos mais do Senhor, do seu Espírito mais. Nos rendemos ao Senhor, nos rendemos a ti, nós desejamos mais, conhecer mais ao Senhor. Um relacionamento mais profundo no Senhor, do seu Espírito. Um relacionamento mais profundo com o Senhor, vivendo tudo aquilo que tens para nós, tudo aquilo que queres fazer em nós e através de nós. Somos a tua igreja e nos rendemos a ti, nós te adoramos, Pai. Nós te exaltamos, tu és santo, grandioso, maravilhoso, Pai. Em nome de Jesus nós te damos graças, Pai. Nós bendizemos ao teu santo nome. Em nome de Jesus, obrigado. Aleluia, aleluia. Boa noite, queridos. A graça e paz. Você pode sentar. Aleluia, o Senhor é bom. Diga comigo, Deus é bom. Aleluia. Ele é bom em todo o tempo. Amém, queridos? Amém? Então tá bom. Aleluia. Homens, dia 22, acorda cedo, 8 horas no parque. Irmãos, 8 horas não é 8:01, né? 8:02. Pode até ser 2 para as 8, 5 para as 8, 10 para as 8. A gente precisa aprender a chegar cedo, amém? Amém. Aleluia, o Senhor é bom. Inclusive nos cultos, viu, irmão? Culto de domingo começa às 18 com um período de oração. Então você pode chegar aqui antes das 18. Antes das 18. Porque se o culto fosse um ônibus passando, você já teria perdido. Então, fica a dica. Se você fosse o avião decolando, você já tinha ficado. A gente chega 2 horas para viajar de avião, por que a gente não chega 10 minutos para poder congregar, né? Amém, ô glória. Hashtag fica a dica. Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, eu vou falar um pouco sobre a unção. A unção é uma matéria aqui no Rema, ministrada no Rema, amém? Se você não estudou no Rema, estude, se prepare, ainda há lugar. É igual a igreja ali, ó, ainda há lugar, viu? Março começam as aulas e você ainda tem a oportunidade de fazer sua matrícula. Aleluia, abra sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos no capítulo 25. Aleluia. Vamos entender, irmãos, que a unção é o Espírito, a unção é o poder de Deus, e Ele está disponível para nós, está sobre nós, amém? E o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 25, diz assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Diga comigo, ela ouviu a fama de Jesus, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os discípulos: oxi, mas Jesus, vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara,
veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade, e lhe disse: filha. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Aleluia, glória a Deus. É uma passagem, irmãos, muito conhecida, amém? Uma passagem que nós conhecemos, nós entendemos, falamos sobre fé, ela nos ensina sobre fé, sobre aquilo que ela estava falando, aquela mulher. Ela ouviu a palavra, ela ouviu falar de Jesus. A Bíblia fala que ela ouviu falar de Jesus, foi lá, ela começou a dizer: se eu apenas tocar. Mas sabe, irmãos, não é um processo assim, ela ouviu falar uma vez de Jesus, então vou lá tocar e pronto. Não, eu creio que ela ouviu falar e ela começou a crer naquelas verdades, e ela começou a falar isso. Vinha o coração dela e ela falou: se eu tocar, pelo menos tocar, e começou a desejar isso, e se moveu. E a Bíblia diz que ela foi e tocou nas vestes de Jesus, e Jesus, a Bíblia diz que saiu o poder de Jesus, e ele sentiu que saiu o poder. E aí ele pergunta: quem foi que me tocou? E os discípulos recriminaram ele, dizendo: oxe, Jesus. Se ele fosse de Brasília, né, ele ia falar: oxe, velho, tá? Oxe, Jesus, quem te tocou? Vou fazer o vídeo para a Miriam. Aproveita e grava aí, Miriam. A galera em volta de Jesus. É o vídeo que a Miriam me mandou esses dias. Um pastor gravando um vídeo para os jovens, tentando falar a linguagem dos jovens. Era terrível. Os jovens acho que não se animaram muito, não. Mas a galera em volta de Jesus, esbarrando em Jesus, empurrando para lá. Você imagina um monte de gente assim, curiosa. Eita, ei Jesus. Aí sabia que ele operava milagre. Aí dava uma encostadinha nele para ver se ele era de carne e osso, se ia sair faísca, qualquer coisa. Um monte de gente já estava encostando, esbarrando em Jesus. Mas em determinado momento ele diz: quem me tocou? E os discípulos estranharam: como quem te tocou? Olha o povo te empurrando aí, Jesus. Aí ele disse: porque de mim saiu poder. E aí nós vemos na sequência desse texto que aquela mulher se apresenta, fala a história, fala o que ela fez, por que ela fez, e Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. O que estava operando ali foi o poder de Deus, ativado por causa da fé daquela mulher. O que eu quero dizer, irmãos, é que a unção de Deus, ela existe, a unção de Deus já estava presente naquele lugar, e tinha inclusive muita gente tocando em Jesus, muita gente esbarrando em Jesus, mas nem por isso algo aconteceu. Mas no momento em que uma pessoa, crendo, tocou em Jesus, a fé ou o poder de Deus que estava disponível encontrou fé naquele lugar e o milagre aconteceu. Então a unção de Deus, ela está presente, a unção de Deus, ela é real, a unção de Deus está neste lugar. Amém? A unção de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus está aqui, vocês creem nisso? Amém. Se Ele está aqui, a unção está aqui. Ele se move, ele é a própria unção, é o próprio poder de Deus. Mas essa unção, ela só se move em um ambiente de fé. Aleluia! É isso que eu quero chamar a minha e a sua atenção, porque houve da parte daquela mulher um toque, mas não foi qualquer toque, não foi apenas um toque, não foi um esbarrão, mas foi algo movido por meio da fé. E aquela fé ativou a manifestação do poder de Deus. Abra a sua Bíblia em Atos, no capítulo 10. Aleluia. Sabe, irmão, eu estava meditando hoje à tarde a respeito disso e pensando, da mesma forma, irmãos, que aquele toque daquela mulher, ou o toque o esbarrão, ou o toque daquelas pessoas não causou nada, porque não havia fé envolvida. Da mesma maneira, irmãos, quando nós oramos ao Senhor, nós precisamos colocar fé naquilo que estamos fazendo. Sabe, a gente precisa levar muito a sério a nossa oração, como nós oramos, aquilo que nós falamos, porque ela precisa ser carregada de fé. Se nós olharmos Marcos capítulo 11, verso 24, coloca aqui, por favor. Marcos capítulo 11, a partir do verso 20, lá no verso 24, diz o seguinte, 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes,
crede que recebestes. E será assim como vocês vão receber. Mas se vocês crerem que receberam. Sabe, a oração, ou falar por falar, ou falar desapercebido de qualquer maneira com Deus, não traz efeito. E muitas pessoas, irmãos, têm falado com Deus de qualquer maneira. E eu não digo de qualquer maneira no sentido de que eu preciso ficar nessa posição, com essa pose, ou essa roupa, ou aquela roupa, ou uma veste. Não é isso, mas eu estou falando a maneira de se dirigir a Deus, entendendo que verdadeiramente Deus está te ouvindo. Porque muitas pessoas oram a Deus ou falam com Deus, mas sabe aquela consciência, aquela convicção de que Deus está ouvindo? Não existe. E se nós não tivermos fé naquilo que estamos fazendo, se a nossa oração, a nossa petição não for acompanhada de fé, ela não vai ter efeito. Ela não vai ter um resultado. Mas se crede que recebestes, assim será convosco. Amém? A fé ativa a unção. E a unção, ela está disponível. Vamos lá para Atos, no capítulo 10, no verso 38. A Bíblia diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Diz assim: Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então a palavra de Deus diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Coloca lá Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 4, aleluia, Evangelho de Lucas, no verso 1, Lucas 4:1, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. A palavra diz que Jesus, ele era cheio do Espírito Santo. Ele era carregado de poder. O Espírito Santo estava sobre ele. A Bíblia diz: no momento do batismo, o Espírito Santo desceu como uma pomba. O Espírito Santo não é uma pomba, amém? Mas ele se manifestou naquele formato e ele veio sobre Cristo Jesus. E a Bíblia diz aqui: Jesus, cheio do Espírito Santo. Irmão, sabe que você e eu precisamos estar cheios? Sabe que você e eu precisamos ser cheios do Espírito Santo? Porque esse Jesus é o nosso modelo. O modelo estava cheio, então nós precisamos estar cheios. O Espírito Santo habita dentro de você. Quando você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo, a unção de Deus veio sobre você. A unção de Deus veio sobre a sua vida. E a responsabilidade minha e sua, irmãos, nos dias de hoje, andarmos cheios do Espírito Santo, cheios da palavra, mas cheios do poder. Errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Não é errado porque você não conhece a Escritura. Não é errado porque você não conhece o poder de Deus. Mas errais por não conhecerdes as Escrituras e o poder de Deus. Precisa caminhar junto. Sabe aquele crente que conhece muita palavra, começa a ficar um intelectual. Começa a ficar um intelectual bíblico, cheio de teorias da Bíblia, mas não tem unção. O próprio apóstolo Paulo diz: eu não me dirigi a vocês com palavras eloquentes, de sabedoria humana. Porque se a gente não tiver a unção, o conteúdo deste livro vai ser apenas uma sabedoria humana. Vão querer colocar interpretação puramente humana para explicar a Bíblia. E não vai ter efeito, não vai ter resultados. Mas sabe aquele irmão, aquele crente também que só quer ser cheio do poder? E aí começa a haver o desequilíbrio. E às vezes você vai em determinados ambientes, as pessoas querem mostrar e é uma forçação de barra, quer forçar a manifestação do Espírito Santo. Porque assim, as pessoas começam se movendo no Espírito Santo, mas daqui a pouco, se não houver a palavra, irmãos, vai começar o desequilíbrio. E a gente vê em alguns ambientes o desequilíbrio. E tudo quer dar uma palavra. Todo culto quer dar uma palavra para o irmão. Todo culto quer impor as mãos. Todo culto quer dar uma profecia. Cuidado, irmãos. Cuidado. Deus fala. Mas cuidado, tem gente que entra no desequilíbrio. Então Jesus disse: errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, precisamos conhecer a palavra, como estamos hoje aprendendo sobre a palavra. Sim, mas precisamos estar cheios do Espírito Santo,
como Jesus voltou do Jordão. Aleluia. Põe lá no verso 14, por favor. Aleluia. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. No poder do Espírito, Jesus, ele andava em todo o tempo cheio do poder de Deus, cheio da unção, cheio do poder do Espírito. Amém? A unção não saía dele, a unção estava operando, a unção estava em Jesus o tempo todo. E é isso que é importante, verso 18, aleluia. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus, ele no templo, lá na sinagoga, ele chega diante do povo, pega o livro e lê o que estava escrito em Isaías 61. E ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Diga comigo, eu fui ungido. Você sabia disso, você foi ungido pelo Senhor. O Espírito do Senhor está sobre você também, amém, irmãos? Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou proclamar a libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. O Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. Sabe, irmãos, pensando a respeito desse tema, existem várias vertentes, vários aspectos que nós podemos tratar da unção. Mas hoje eu quero me ater à unção se manifestando em um ambiente de fé. Amém? Sabe, nós vimos essa mulher com aquele problema do fluxo de sangue. Ela fez com que, diferente de toda aquela multidão, ela fez com que a unção, o poder de Deus se manifestasse naquele ambiente. E a palavra de Deus nos mostra que Jesus, ele estava cheio do Espírito, cheio do Espírito. Todos esses textos nós vimos, Jesus, ele recebeu do Espírito, ele estava cheio, ele andava cheio. Agora abra a sua Bíblia em Mateus no capítulo 13, Evangelho de Mateus no capítulo 13, verso 54. Diga comigo, Jesus andava cheio do Espírito. Mateus capítulo 13, verso 54 diz, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, falando de Jesus, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Olha só, Jesus estava ensinando, falando, e as pessoas ficavam, uau, caramba, de onde é que vem isso? Como é que ele pode fazer isso? Eles ficavam admirados, é o que a Bíblia diz aqui. Aí eles começaram a dizer, esse aí, não sei quem foi que falou esse aí, não sei se foi a Isa que falou esses dias, esse aí não é o filho do seu Zé? Não é o que ele está dizendo aqui? Este não é o filho do carpinteiro? Quem era o carpinteiro? Era o Zé, o pai de Jesus. E é o que eles estavam dizendo. Eles começaram a olhar assim, uau, caramba, que poder, que é isso que ele está fazendo, coisa maravilhosa. Mas de repente, aquele maravilhar que estava sobre eles, ao invés de começar a gerar fé, o que eles deixaram entrar no coração deles, eu não sei se seria uma inveja, um ciúme, ou o que foi, mas eles começaram a dizer, mas esse aí, não é o filho do carpinteiro, o cara que faz mesa lá, do lado da esquina? Não é o filho do seu Zé, da dona Maria? E aí eles começaram a não dar aquele valor, ou ao invés de gerar fé no coração deles, eles começaram a tentar rebaixar Jesus ao nível do que era natural. Não é o filho do seu Zé, do carpinteiro. Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos, ele é irmão do Tiago? Lá, o Tiago do futebol, o Judas lá do vôlei. O pessoal que joga bate-bola lá na rua com a gente, não é irmão deles? Não é esse aí, eu lembro dele. E aí eles começaram a se escandalizar. Aí diz assim a Bíblia, ó, não vivem entre nós todas as suas irmãs? E aí vem, de onde lhe vem tudo isto? E escandalizavam-se nele. Ao invés de receberem
aquela palavra, verem a manifestação do poder de Deus e se admirassem e crer no poder de Deus, eles começaram a ficar escandalizados. E a Bíblia diz que Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra. Ele está lá pregando, ensinando, cheio do poder, cheio da unção, enviado pelo próprio Deus. E as pessoas estão: esse cara aí é o filho do seu Zé, da Dona Maria, irmão do Tiago lá, do Judas. As irmãs dele moram, está sempre aqui, ó, passando aqui, vem da escola. Ao invés de pegarem a palavra, eles começaram a relativizar aquilo que Jesus estava fazendo e estavam comparando aquilo que era natural e não receberam. E aí Jesus disse: não há profeta sem honra, senão na sua própria terra. Na própria terra de Jesus estava sendo desonrado. Ao invés de honrar a Jesus, aquela unção. E aí ele diz, a Bíblia diz: e não fez ali muitos milagres, por causa de quê? Por causa da incredulidade deles. O poder estava ou não estava sobre Jesus? A unção estava ou não estava sobre Jesus? Aquela mulher do fluxo de sangue recebeu ou não recebeu a cura pela fé, pelo poder que se manifestou através da fé? Recebeu. Mas aqui a Bíblia diz, era como assim, ó, Jesus estava sem poder fazer nada. Jesus não pôde fazer nada, porque ele, carregado de poder do Espírito, cheio do poder do Espírito, mas aquele ambiente era de incredulidade. Aquele ambiente era de incredulidade. Ou seja, onde não existe fé, a unção de Deus, ainda que esteja presente, não vai se manifestar. Cutuca seu irmão e diz assim: está aí, irmão? Aleluia. O ambiente de incredulidade, irmãos, não há como se manifestar. Sabe, existem pessoas que são chamadas pelo Senhor para o ministério, existem pessoas que são chamadas para ministrar a palavra, para exercer dons da parte do Senhor, mas deixa eu te dizer, se você tem um chamado, você precisa desenvolver, você precisa ser ousado para obedecer à instrução de Deus. Porque, sabe, irmãos, a fé, a unção, ela vem quando nós ousamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Às vezes acontece, irmãos, em alguns cultos, e aconteceu domingo passado, eu lembro que tinha um casal, que várias vezes ele falava assim, terminava o culto, ele chegava assim: pastor, misericórdia, por que o Espírito Santo foi falar isso? O Espírito Santo falou tudinho que a gente conversou hoje à tarde lá em casa. Às vezes a treta que eles tiveram, a briga que eles tiveram, às vezes o assunto que eles estavam debatendo sobre eles, falando sobre a família, o casamento, enfim. E domingo também algumas pessoas vieram para mim e falaram: pastor, uma pessoa chegou e falou assim para mim: não, pastor, por que eu falei assim: não, senhor, por que o senhor não falou para o pastor tratar comigo no gabinete? Tinha que me expor aqui na frente de todo mundo. Porque o Espírito Santo fala, irmãos: por que eu vim trazer aquela palavra de domingo? Como eu falei, veio uma inspiração da parte do Senhor, eu estava orando ao Senhor, e eu falei: Senhor, me dá uma inspiração, qual a palavra, o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer transmitir à igreja. E quando de repente o Espírito Santo trouxe ao meu coração aquele texto de Hebreus, no capítulo 1, verso 1, e dizia: Jesus está falando. E naquilo começou a chegar a inspiração. Sabe, irmãos, quando a gente ministra, quando a gente serve ao Senhor, a gente precisa confiar na unção. Eu não sou um estudioso da palavra, um mestre por excelência. Eu não sou uma pessoa eloquente, um grande orador. Mas a palavra de Deus saindo da minha boca, confiando no Senhor, a unção de Deus toca a igreja. A unção de Deus toca a minha vida, toca a sua vida. E de repente você fala: misericórdia, quem foi que falou para o pastor isso da minha vida? Mas não é o próprio Espírito que fala, é o próprio Espírito que testifica no seu coração essa palavra. Mas eu preciso confiar na unção, eu preciso confiar na unção, porque muitas vezes a gente pode pensar: Senhor, eu queria fazer tanto uma palavra, uma pregação assim bem animada,
bem legal, deixar todo mundo assim animado, empolgado, mas deixa eu te falar, irmãos, primeiro que eu não sou animador de torcida, não sou animador de plateia. Se depender do meu dom, se depender da minha capacidade, eu vou começar a fazer aqui, animar você, fazer uma piada, e você vai olhar assim, tipo, era para rir? Que graça tem? Ixi, coisa mais sem graça. Porque não é o meu papel um chamado para animar a plateia, mas é para compartilhar a palavra, uma palavra que toca o seu coração. E sabe, irmãos, existem chamados da parte de Deus aqui, pessoas têm chamados da parte de Deus e ficam com medo, mas eu não sei, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Irmãos, deixa Deus te usar. Confia na unção. Confia na unção. Não é a minha, não é a sua capacidade. Sabe, cuidado para você não perder a oportunidade de impor as mãos sobre as pessoas. Vou orar por alguém. Não, mas eu não estou sentindo nada. Assim, não está um clima legal para... Irmãos, Jesus te ungiu. Quando você se entregou ao Senhor, reconheceu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, a unção dele veio sobre você. Você não precisa estar nossa, está um momento tão... Nossa, eu estou sentindo quase uma nuvem densa aqui de glória. Sabe aquele dia, irmão, que você fala assim, nossa, nem parece que eu sou crente hoje. Ou eu estou tão... Ou só acontece comigo. Aquele dia que você fala assim, parece que um dia está pesado. Aquele dia assim, você está meio, parece que desanimado. Você não está com vontade de dançar. Você não está com vontade de correr, não está com vontade de dar um glória. Você fala, não queria ficar aqui dentro de casa, fazer nada, não queria nem trabalhar hoje. A unção está lá. A unção está aí. A unção está sobre a sua vida. E aí, às vezes, a gente fica se levando por essa percepção natural ou emocional. Não vou orar para aquela pessoa, não estou sentindo, parece que eu estou meio frio. Irmãos, a unção está aí. Você só precisa ativar com fé. Impõe as mãos sobre os enfermos, ora pelos enfermos. Mas aí se não der certo, irmãos, a Bíblia não diz assim, vai lá e faz dar certo. A Bíblia diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E aí por que você impõe? Porque a Bíblia diz, então você crê. E se você crê, existe fé. Então você vai impor a mão sobre os enfermos e ele vai ser curado. Pastor, mas eu já vi pessoas que imporam as mãos, ou já impus as mãos sobre alguém e não foi curado. Irmãos, não é o seu papel ficar tentando liberar poder. Então vou ver se eu curo esse aqui. Não, é só obedecer. É você crer, Pai, eu creio, a palavra diz que ele vai ser curado, ele vai ser curado. Acabou. Precisa envolver fé. A unção já está aí. O próprio Jesus, irmãos, a Bíblia é maravilhosa. Pensa numa sabedoria, a sabedoria de Deus. Ele mostrou, olha, Jesus estava cheio da unção, cheio do poder. E você precisa estar cheio da unção e do poder, amém? Cheio da unção, cheio do poder, irmãos. Mas ele não pôde fazer muita coisa ali, não. Curou um aqui, outro ali, um estava com dor de cabeça, operou um milagre aqui. Mas ele não pôde, sendo Jesus, sendo poderoso, cheio da unção, ele não pôde fazer muitos milagres ali. Porque não existia um ambiente de fé. Agora, não vá medir o ambiente de fé das pessoas. Olha, deixa eu fazer um femômetro aqui. Veio para sair medindo o ambiente. Não, a fé é você que vai ativar. Pela fé, é você que vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, irmãos. Vai chegar amanhã, Rebeca. Aí encontra com a amiga está lá, nossa, eu estou com uma dor de cabeça, estou com cólica, estou com dor de barriga, estou com isso. Aí a Rebeca, aqui na rua, estou na praça, tem nada a ver. Tem, a unção está sobre você, Rebeca. Amém. Não precisa você fazer escândalo. Oh, Deus de Israel, de Isaac e Jacó. Não é isso que traz o poder, não. É fé. É fé. Você crê para ser curado? Vou te curar agora, eu vou impor as mãos sobre você e te curo. Ora pelo enfermo e cura. Cura o enfermo. Amém, Yasmin? Ousadia.
A unção do Senhor, irmãos, está na sua vida. Amém? Aleluia. A unção do Senhor está na sua vida, a unção do Senhor está sobre você. Agora deixa eu te falar uma coisa, você precisa desejar. Se nós olharmos para a vida de Elias, um profeta do Senhor, um homem de Deus cheio da unção, cheio do poder, e Eliseu estava com ele. Eliseu era um discípulo de Elias, ele andava com Elias, e ele disse: Senhor, quando você for arrebatado, quando o Senhor for levar, eu quero essa unção, é a porção dobrada desse Espírito, dessa unção que está sobre a sua vida, isso na antiga aliança. E Elias disse: olha, se você me ver sendo levado, trasladado, subindo, se você estiver lá naquele momento, você vê, você vai receber. E aí o que foi que Eliseu fez, irmãos? Andou colado em Elias, desejando, ele andava o tempo todo, porque ele estava desejando, ele não vacilou, ele não cochilou, ele estava desejando aquela unção, então ele foi diligente, porque ele sabia que haveria de receber daquela unção. Será que nós temos sido diligentes, irmãos? Será que nós temos desejado da unção? Será que nós temos nos rendido ao Senhor? Será que nós temos nos lançado diante do Senhor para uma vida mais profunda no Espírito? Sabe, os milagres, as coisas grandiosas, Deus vai se manifestar em um ambiente de unção. Mais intensidade, mais tempo de comunhão com a palavra, mais tempo de comunhão com o Espírito Santo, oração em outras línguas, rendidos ao Senhor. Nós precisamos estar cheios. E no momento que Elias foi levado, Eliseu estava ali e veio sobre ele a capa de Elias caiu e ele pegou para si. Ele sabia, a capa simbolizava o poder do Espírito sobre ele, a unção de Deus sobre Elias, e Eliseu disse: eu pego, eu recebo. Ele creu e recebeu, mas ele desejou e ele foi diligente. E sabe, nós precisamos, irmãos, nesses últimos dias sermos mais diligentes com a unção que está sobre a nossa vida. A unção que está sobre a nossa vida, precisamos desejar nos envolver mais. Dá esses livros aqui, por gentileza. Olha só, eu peguei só ali os livros que nós temos disponíveis. Compreendendo, aprendendo a fluir com o Espírito de Deus. A respeito dos dons espirituais. Autoridade em 3 mundos. Esse aqui veio de enxerido, não era para pegar esse aqui não. Mas ainda serve autoridade. Como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Sabe, irmãos, sabe quando é que nós vamos ser dirigidos pelo Espírito de Deus? Quando estivermos cheios do Espírito. Talvez você possa dizer: não, pastor, não estou cheio assim, não, mas eu tive uma experiência, o Espírito Santo me guiou aqui e ali. Mas se o Espírito Santo te disser: vai lá, entra no mercado, enche um carrinho, 3 carrinhos de compra com tudo que você precisa, e passa no caixa, e você fala: Senhor, eu não tenho R$100 na conta. Será que você vai ter ousadia para obedecer à voz do Espírito? Ou você vai dizer assim: sai, Satanás, está querendo que eu roube o mercado? Não vai nem reconhecer a voz do Espírito Santo. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, irmãos, você não vai viver coisas grandiosas nele. Você e eu precisamos estar cheios do Espírito Santo para sermos guiados por ele. Como ser dirigido pelo Espírito de Deus? Porque precisamos dos dons do Espírito Santo. Dons espirituais, perguntas e respostas. Será que é falta de material? Será que é falta da palavra, irmãos? Diga comigo: não. Não é falta da palavra, não. Não é falta de bons livros para a nossa edificação, não, queridos. Sabe, é tempo da igreja do Senhor Jesus andar cheia do Espírito. Nós desejamos a manifestação dos dons. Desejamos a manifestação dos dons do Espírito. E nós precisamos estar cheios, irmãos. E precisamos crer. Sabe, a gente não pode chegar aqui: domingo é o culto.
Deixa eu ver. Até vi ali, vamos cantar aquela música, aquela outra. Aí depois o pastor faz o momento dos avisos, dias de oferta, e depois o pastor outro traz uma palavra e acaba o culto. Acho que 10 para as 8, até 8 horas está terminando o culto. Como se estivesse fazendo algo natural. Na agonia de ir embora para assistir o Fantástico. Para ir lanchar, para comer pizza, para comer hambúrguer. Aí sai do culto, nossa, o culto está assim desanimado. Desanimado está você. Porque se o irmão do lado está com fé, irmãos, ele vai receber da parte do Senhor. Irmãos, eu sei que às vezes tem ministro que vai ministrar, você fala, às vezes o irmão está crescendo, está aprendendo, se tem uns irmãozinhos, você fala, Jesus, ajuda ele, misericórdia, que foi difícil aguentar esse irmão ministrando esse tempo todo. Eu sei que existe. Você acha que eu não já sentei, já ouvi e falei assim, eita, pai, me ajuda a ficar acordado, me ajuda a prestar atenção. Eu sei que existe, mas sabe, irmãos, assim não é a maioria das vezes, não é a maioria dos cultos, mas existem pessoas que saem do culto, entram no culto, saem do culto, parece que a gente sai mais vazia, sai mais sem graça. Mas o Espírito Santo não estava naquele lugar, a unção não estava naquele lugar, não estava sobre o ministro, não estava no ambiente, não estava sobre a própria pessoa que entrou no culto, mas não existiu fé. Não existiu desejo pelas coisas do Espírito. Quem invade, irmãos, é Satanás. Quem quer invadir, tomar, é um enxerido, é Satanás. O Espírito Santo, ele é gentil, ele é o cavalheiro. Ele quer ser convidado. Quem invade o corpo de pessoas é o demônio. Jesus disse, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, ou cansados e oprimidos. Ele quer que a gente se achegue a Ele, Ele quer que a gente convide, Senhor, eis-me aqui. Mas às vezes as pessoas entram no culto, saem do culto, e o problema é a igreja, não é não. O problema às vezes é a vida vazia do crente. Essa palavra, de novo, já ouvi falar sobre fé. Mas sabe por que ele fala de novo? Porque ele não está sem o Espírito, está sem a unção, não está se movendo no Espírito. E aquela palavra não tem efeito na vida dele. Aí aquilo ali é só mais uma palestra de fé. Para ele, sim. Não é porque a palavra não funciona, a palavra de Deus funciona. Fé funciona, falar sobre cura funciona. Sobre ser guiado pelo Espírito funciona, mas quando a pessoa, irmãos, ela está rodando de tanque vazio, está só na banguela, está tanque vazio, aí aquela palavra não tem efeito. E ainda sai assim, nossa, aquele pastor falou, e ele repetiu aquilo, e falou de novo, e não sei o quê, tentando convencer a gente. Não, irmãos, a gente só tem pregado a palavra. Nós precisamos ser cheios do Espírito, estarmos cheios do Espírito, e a gente vai falar um momento que, sabe aquele culto que às vezes o irmão, você fala aquele culto que o irmão está começando, você fala, misericórdia, ajuda o irmão. Naquele culto, se você estiver cheio do Espírito, vai vir uma palavra da parte do Senhor, você vai entender e você vai sair dali animado. Você vai sair animado, você vai sair dali com uma resposta, porque você não está olhando para o vaso que vos fala. Você está na expectativa, Senhor, fala. Eita, Senhor, fala. Eita, o irmão nem sabe o que ele falou, irmãos. Eu sei que muitas vezes, às vezes as pessoas falam, pastor, eu lembro aquele dia, o Senhor falou assim, eita, aí foi poderoso. E eu olho assim, eu falei isso, foi? Porque muitas vezes vem pela inspiração do Espírito, e a gente fala, às vezes não estava nem no nosso script ali, no nosso esboço, não tinha nada preparado daquilo, mas vem e você fala, e porque falou, não estava escrito, você não lembra, mas é o próprio Espírito te inspirando, e Deus fala com você, irmãos. A sua expectativa, a sua fé empenhada no ouvir a palavra faz toda a diferença para a manifestação da unção. Aleluia, aleluia. Você pode ficar de pé, queridos. Oh, aleluia.
Sabe, pega esses livros, Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, Autoridade nos Três Mundos, a respeito dos dons espirituais, aprendendo a fluir com o Espírito de Deus. Deve ter 30 páginas aqui esse livro. Fininho. Começa por ele. Depois passa para os outros. Porque precisamos dos dons do Espírito. Dons espirituais, perguntas e respostas. Seja um estudioso da palavra. Seja um estudioso da palavra. E seja um homem e mulher buscando ao Senhor, cheios do poder de Deus. Cheios do poder de Deus. Sabe, eu estou crendo, irmãos, para um novo tempo, um tempo de manifestação do poder de Deus neste lugar. A manifestação do poder de Deus nessa igreja. Os dons em manifestação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, línguas com interpretação, discernimento de espírito, dom da fé, profecia, milagres. Sabe, eu estou desejando, irmãos, mas a igreja precisa aprender a desejar a manifestação dos dons. A igreja precisa desejar a manifestação do Espírito de Deus neste lugar. A gente não pode chegar aqui em cada culto, chegar aqui no próximo domingo e pensar, são 3 músicas, é um recado, é uma palavra e acaba, eu vou para casa, vou lanchar e vou dormir. Não, irmãos, a gente precisa chegar aqui antes das 6. Porque você começa a orar, você começa a se render, você começa a se render ao Senhor, ao Espírito, e dizer, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, se move com liberdade. Você começa a exaltar ao Senhor, você começa a adorar ao Rei dos Reis, aquele que vive para sempre. E eu declaro, irmãos, uma ousadia da sua parte. Eu declaro sobre a sua vida uma ousadia ainda maior para buscar o Espírito. Eu declaro sobre a sua vida uma sede pelo Espírito de Deus, uma sede do Espírito chegando sobre a sua vida, para desejar os dons, para se render a Ele. Eu declaro a ousadia para levantar as suas mãos e adorar ao Senhor, se prostrar diante dEle, chegando sobre essa igreja, em nome de Jesus. Ousadia, irmãos, para crer e para desejar a manifestação dos dons do Espírito. Oh, aleluia, aleluia. A igreja precisa ser uma igreja avivada, onde flui cheia dos dons do Espírito. Oh, aleluia, levante as suas mãos. Pai querido, nós te damos graças. Bendizemos ao teu santo nome, Pai. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua unção que está sobre nós, a tua unção que está sobre a tua igreja, Pai. Eu oro ao Senhor por um tempo de avivamento, eu oro ao Senhor, ó Pai, por um tempo mais intenso, de maior intensidade sobre as nossas vidas, filhos mais intensos, buscando mais ao Senhor, buscando comunhão com o Espírito, buscando da tua unção, do teu poder, ó Pai. Eu creio, Pai, na manifestação dos dons sobre essa igreja, manifestação dos dons, cultos sobrenaturais, onde o teu Espírito vai dirigir, onde o teu Espírito vai mudar toda a programação e vai fazer aquilo que está no teu coração, Pai. Fica à vontade aqui, Senhor, fica à vontade entre nós, doce Espírito de Deus. Tu tens a primazia, tu tens liberdade, o Senhor é amado, o Senhor é desejado neste lugar. Fica à vontade aqui, doce Espírito de Deus. Nós cremos, ó Pai, um ambiente de milagres. Nós cremos, ó Pai, um ambiente de respostas. Nós cremos um ambiente da manifestação do teu poder, Pai, neste lugar. Pelo poder do teu Espírito que está sobre nós. Pelo teu poder do teu Espírito que está em nós. Nós cremos assim e nós desejamos mais, mais e mais. Nós desejamos, Senhor, mais, mais e mais do teu Espírito. Mais do teu Espírito. Mais do teu Espírito neste lugar, cultos do Espírito, onde o teu Espírito tem liberdade, onde o teu Espírito tem liberdade, onde o Senhor fala e nós ouvimos, Pai, nos rendendo e nos prostrando a Ti. Nós te exaltamos, Pai, te adoramos, te damos graças, ó Pai, por essa noite, te damos graças pela Tua palavra, e eu creio que essa igreja está sendo avivada, que essa igreja está sendo avivada, que essa igreja está se rendendo, desejando mais do Senhor, e haverá a manifestação do Teu poder, dos dons do Espírito Santo neste lugar. Eu creio assim, Pai. Em nome de Jesus eu te dou graças, Senhor Deus. Em nome de Jesus eu te dou graças por uma igreja ousada, por uma igreja cheia do teu Espírito, onde os dons se manifestam, onde chamados são despertados, ó Pai. Eu creio uma igreja ousada no Senhor. A igreja Verbo da Vida do Guará é uma igreja ousada no Senhor, rendida ao teu Espírito, cheia da unção,
um ambiente onde o Senhor pode se manifestar, um ambiente onde o Senhor pode operar, e nós cremos que será assim, Pai. Os nossos cultos, cada culto será melhor, cada culto será mais intenso, cada culto será melhor, e o Senhor terá total liberdade para se mover neste lugar. Assim nos rendemos ao Senhor, Pai, assim nos consagramos e buscamos mais de Ti, buscamos mais do Teu Espírito, em nome de Jesus. Graças te damos, Pai, graças te damos em nome de Jesus. Aleluia, amém, amém, amém.